Hoje eu acordei, tomei aquele cafezão gostoso, depois de tomar meu cafezão gostoso, abri o jornal, nossa que coisa de velho, abri o jornal, não, abri o jornal aqui na internet, vi os gols do Campeonato Brasileiro, conferi tudo e, lógico, fui olhar a tabela. Quem tá na ponta? Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, depois de anos, né, na ponta do Campeonato Brasileiro, porque resolveu levar o Campeonato Brasileiro a sério, resolveu focar no Brasileirão, então ele é o líder do campeonato, claro, por gols pró, né, o critério de desempate aí são os gols feitos, e o Palmeiras colado com ele ali, os dois com 7 pontos. Depois, a galera já com 6, 5, 4 ali para baixo. Mas quero dizer especificamente o que nesse vídeo? Sobre o trabalho sério de longo prazo. O trabalho sério de longo prazo é o que faz a diferença. No fim das contas, meus amigos e minhas amigas, 2018 Palmeiras campeão, 19 Flamengo, 20 Flamengo, aí 21 você tem um time de fora, depois você tem 22 Palmeiras, 23 Palmeiras, aí 24 você tem um de fora. No fim das contas, você vai olhar Libertadores nesse tempo, nesse mesmo tempo que eu tô te falando aqui, Palmeiras levou 2, Flamengo levou 2, você vai olhar Copa do Brasil, Flamengo levou, Palmeiras levou. No final das contas, Flamengo e Palmeiras seguem, mesmo com altos e baixos, você vê, um ano o Flamengo tropeça, faz um ano ruim, o Palmeiras também, você vê umas osciladas, mas quando, e eu vou pontuar muito aqui, essas osciladas são sempre ficando entre os 4 primeiros, 3 primeiros, o fato é que Palmeiras e Flamengo são os dois times que nos últimos 10 anos vêm se preparando e fazendo um trabalho sério, né? Um trabalho sério. O que é trabalho sério, Felipe? Manutenção de salário em dia. Contratar só jogador que você consegue contratar. Você não se enfia mais em dívida, você não se encalacra em dívida. Jogador que não vale financeiramente, aos poucos você vai se livrando. Jogador que é muito caro para o pouco que rende, você vai tirando do seu elenco. Jogador que vai te dar problema e que vai achar que é maior que o treinador, devagarzinho você vai limando. Esse trabalho vem sendo feito há 10 anos por Palmeiras e Flamengo. Eu estou dizendo 10 anos aqui para você pegar uma década aí, para você entender, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. No caso do Flamengo, vem desde 2013 esse trabalho que começa a respirar financeiramente. O Palmeiras tem ali também um aporte financeiro da tia Leila. O que eu quero dizer de fato é que você vê vários times que se aventuram e conseguem, tá? Você consegue ser campeão brasileiro, você consegue ser campeão da Libertadores, você consegue ser campeão da Copa do Brasil, se aventurando e fazendo uma merda. Se aventurando e sendo um amador, um dirigente amador, um presidente amador, você consegue. Vou dar o exemplo aqui de 2021, eu te falava do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje está quase que com um bom time, tá? O Atlético Mineiro tem um bom elenco. Mas como o trabalho não é sério, o trabalho não é consistente, você vê o Atlético Mineiro sempre oscilando. Se você olhar o elenco do Atlético, é razoável, é até bom, na verdade. Eu mesmo achei que o Atlético Mineiro esse ano ia brigar no topo, mas não briga, porque não tem a consistência necessária que a gente fala para ficar no topo por 10 anos, 12 anos, 13 anos. Não tem essa consistência necessária do trabalho que a gente vem falando que Palmeiras e Flamengo fazem. Eles se lançaram em 2021, fizeram um belo aporte financeiro, trouxeram vários grandes jogadores e o Atlético Mineiro foi campeão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e só saiu por pouco para o Palmeiras. Quase que ele foi campeão também. Quase que o Atlético Mineiro mete uma tríplice coroa, foi o que chegou mais perto, inclusive. Mas no outro ano já não brigou. Aí você vai para o Botafogo de 2024, né? Você vai ao Botafogo de 2024, que perdeu agora do Red Bull Bragantino, que não conseguiu ganhar nem a Taça Rio. O Fluminense de 2023, a gente pode ficar aqui listando vários. São times que conseguem fazer um aporte financeiro de uma temporada, às vezes irresponsável. Corinthians também, campeão paulista. Eu posso ficar listando vários aqui que conseguem fazer um aporte irresponsável financeiro, ou um aporte de SAF, um aporte que é um dinheiro que vem sabe Deus de onde, mas não é sustentável, é um dinheiro que eu preciso de alguma forma pagar, então eu sou campeão, preciso vender um jogador até para o próprio dono do time que trouxe ele, o que é uma loucura, e no outro ano eu já não estou com a mesma força para brigar. Eu olho para o Botafogo desse ano e te digo aqui, cara, não vai ficar entre os primeiros, não vai. Você olha para o Botafogo desse ano, se algo não mudar urgentemente, o Botafogo desse ano é time de meio de tabela ali, vai ficar em sexto, sétimo, vai, oitavo. Por quê? Assim como o Fluminense ano passado brigou para não cair, assim como o tal do Atlético Mineiro hoje não está no topo do campeonato como era para estar, porque são times que fazem aportes para uma temporada, aquele tapa-buraco de enganar o torcedor, aquela coisa que é assim, vamos resolver hoje, e o resolver hoje não resolve o geral, resolver hoje não resolve um trabalho a longo prazo que os clubes deveriam fazer. Todos deveriam se mirar em Flamengo e Palmeiras, olhar para o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram de correto, olhar para o Flamengo e Palmeiras como os dois times que conseguiram, com torcidas muito distintas, né? Porque o Flamengo tem uma torcida absurdamente grande, o Palmeiras tem também uma torcida grande, mas que não é do tamanho da do Flamengo,
E esses times que são rivais e etc., que gostariam de se colocar como rivais, deveriam olhar para o que os dois fizeram e tentar mirar nisso, espelhar e fazer esse trabalho a longo prazo. E a gente vê o oposto. A gente vê na mídia, inclusive, nos bate-papos e tal, os próprios torcedores, analistas pedindo contratações loucas para que brigue com o Flamengo e com o Corinthians e com o Palmeiras hoje, desesperadamente hoje. Só que isso vai fazer o quê? Um campeonato, talvez, onde o seu time fique segundo, terceiro, e vai perder do Flamengo e do Palmeiras, talvez, lá na frente, ou talvez ganhe, mas aí ano que vem você vai brigar para não cair, ano que vem você está no meio da tabela de novo, e Flamengo e Palmeiras estão sempre ali. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, final de Libertadores, semifinal, aí cai ali, perde aqui, vai até longe na Copa do Brasil, ganha uma Copa do Brasil, o outro, eles sempre vão estar beliscando. Flamengo e Palmeiras sempre vão estar no topo do futebol brasileiro. O Palmeiras chega na final do Paulista e perde. Mas perde de um Corinthians que contratou uma porrada de jogador que não consegue pagar. Se você olhar financeiramente quanto o Corinthians deve, ele não poderia contratar um Memphis Depay, por exemplo. Não poderia. Se o futebol fosse justo, ele não teria essa grana para contratar o Depay. Mas contrata. Por quê? Porque esse é o futebol brasileiro, só que o futebol brasileiro, ele te dá o título de campeão paulista, mas ele te cobra, porque no final das contas você não vai ter regularidade. Essa regularidade, ela depende de calma. E calma, você precisa ter financeira. Você precisa olhar o teu controle financeiro e falar assim, tá tudo certo. Você precisa falar assim, cara, não estou fazendo merda, adoraria trazer um jogador de 3 milhões por mês, adoraria, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu não posso. Nesse momento eu não posso, senão eu vou desandar, vou voltar a dever. Então o Flamengo e o Palmeiras fazem isso há muito tempo, e por isso eu abro o meu jornal hoje de manhã, tá bom, velho, digital, abro o meu jornal hoje de manhã, e olho para o topo do Campeonato Brasileiro e não me surpreendo. Não me surpreendo, porque eu vou ver sempre Flamengo e Palmeiras no topo de todas as competições. De novo, vai cair aqui, vai cair ali, vai perder um Campeonato Paulista, mas estava na final, vai perder que nem o Flamengo, uma Libertadores, vai ser eliminado, mas foi campeão da Copa do Brasil, vai estar sempre lá. Por quê? Porque fez trabalho sério. E tomara que o futebol brasileiro rume para esse lado. Não olhe para Flamengo e Palmeiras como vilões. Às vezes isso acontece, né? Olha para os dois e fala assim, isso aqui vai virar futebol espanhol. Isso aqui, agora só eles dois vão ganhar todo ano. Vão ser só 2 times disputando. Cara, faz igual, irmão. Senta a porcaria da tua bunda na cadeira e paga conta, paga dívida, monta um time merda por 10 anos, igual o Flamengo fez, sem disputar porcaria nenhuma. Em 2013 a gente começou a montar lá, ainda deu uma sorte de ser campeão da Copa do Brasil aquele ano. Mas vai lá, passa 6 anos sem ganhar nada, velho. Você tomando porrada de todos os lados. Faz isso, mas pagando conta. E aí depois você vem em 2019, dali pra frente, porrada em todo mundo. Isso ninguém quer. É mais fácil olhar pro Palmeiras e pro Flamengo com inveja e dizer que eles são ajudados, beneficiados. Inventar desculpinha e continuar trazendo jogador que você não pode pagar. Esse ano você briga, ano que vem, tchau. Beleza? Você concorda comigo? Escreve aqui embaixo, quero muito ouvir tua opinião. Você sabe que eu leio todos os comentários eu leio, alguns eu rebato, alguns eu elogio, outros eu curto para você saber que eu gostei, mas eu sempre estou lendo tudo que está escrito, porque isso aqui é um bate-papo entre você e eu e você. Então escreve aqui embaixo, aproveita para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e para mandar para mais pessoas, porque a gente se vê nos conteúdos que estão por aí, tem vários. Escolhe qualquer um e sai assistindo os vídeos do canal do Felipe Fontoura. Aproveita para virar membro também, tá? É baratinho. É menos do que uma cerveja, velho, todo mês, para dar uma moral para alguém que está trabalhando para produzir conteúdo para você se divertir. Não custa nada, vai. Bom, custa, mas é pouco. É menos que uma cerveja, como eu te falei. Valeu? Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.